Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao programa Caminhos da Fé na Rádio Excelsior da Bahia. Venha junto conosco pensar e refletir sobre a importância da família na vida de uma criança a partir dos aspectos trazidos, colocados e refletidos pela neurociência e tantas outras áreas também da psicologia humana, tá bom? Vamos juntos, vamos pensar nessa célula tão essencial e vital para a nossa sociedade. Fique conosco e vamos rezar. Banco do Brasil, agência 2967, dígito X, conta corrente 108.888, dígito 2. Excelsior, a igreja ao seu lado onde quer que você esteja em todos os momentos da sua vida. Rede Excelsior. Rede Excelsior. Família Excelsior. Olá, ouvinte. Aqui é Dom Sérgio da Rocha. Venho agradecer a você que está atendendo ao nosso apelo em favor da Rádio Excelsior da Bahia. A crise econômica provocada pelo coronavírus atingiu diversos segmentos da nossa sociedade, inclusive a nossa querida Rádio Excelsior, que passa por dificuldades. Por isso, venho convocar toda a nossa arquidiocese para realizar este mutirão de boa vontade em favor da voz do Senhor do Bonfim. A Excelsior precisa de você. A Excelsior precisa de todos para superar esta grave crise econômica. Una-se a nós, faça sua doação e contribua para que milhares de pessoas recebam diariamente em seus lares a Rádio Excelsior, a companheira de todas as almas. Deus lhe pague por este gesto de partilha e solidariedade. Faça sua doação pelo celular, internet, agências bancárias, usando o Pix com a chave pix@am840.com.br. Família Excelsior. Em Salvador, 22 horas e 57 minutos. Caminhos da Fé. Rede Excelsior de Comunicação. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Eu estou aqui, você está aí, mas nós estamos juntos na Rede Excelsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim no programa Caminhos da Fé. Refletindo, claro, e rezando sobre nossa vida e a saúde emocional e espiritual de nossas famílias. Sob a intercessão toda especial de Santa Dulce dos Pobres. E queremos, no início do nosso programa, pedir a intercessão dela. Ela que com certeza nos socorre a todos os momentos, diante de nossas aflições, diante de nossas necessidades. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ó Mãe, Mãe padroeira da família Excelsior, intercede por cada um de nós, intercede por essa tua missão, essa missão dedicada ao teu Filho. Ó Mãe do Senhor do Bonfim, olhai por cada um dos teus filhos dessa cidade de Salvador e todos esses lugares em que essa voz evangelizadora chega, levando a tua mensagem também materna, que nos leva, que nos conduz ao teu Filho Jesus Cristo. Que possamos, Mãe, nos espelhando-nos em vós, possamos colocar a nossa vida a imitar a vós, a sua vida, como modelo de fé e de caridade. Ensina, Mãezinha, a cada um de nós a sermos obedientes, a termos fé, a termos esperança e verdadeira e ardente caridade. Amém. Quero saudar então a Nilson, que comigo vivencia então essa missão deste dia todo especial. Eu sou o diácono Luciano Almeida, da paróquia São Francisco de Assis, ali da Boca do Rio. Quero desde já deixar o meu abraço ao povo de Deus da Boca do Rio, ao padre André Alencar,
aos diáconos Luciano Barbosa, Minervaldo Souza e a todos os seus familiares também, a cada um dos coordenadores também daquela comunidade, eles que conduzem, né, os trabalhos, ajudam o padre nessa missão também ali a evangelizar. E a todos vocês, meus irmãos, que estão nos acompanhando pelo nosso Facebook, você que nos acompanha também pelo perfil Diaconia Digital, Lupax Diaconia Digital, você que ainda não segue, né? Passa lá, segue, vai acompanhando o nosso trabalho também. Quero dar uma boa noite todo especial a você que acompanha, que participa. E queremos então, dentro desse movimento, no nosso Caminhos da Fé, também nesse momento oportunizar você e dizer, olha, você pode ser um evangelizador. Não se esqueça, né? Você pode nos ajudar, você pode ser um evangelizador. Lembrar que a tua contribuição faz com que essa voz chegue a tantos corações espalhados e necessitados nesse mundo. E aí você pode então fazer, né? Como já falamos, pode fazer um Pix. E aí a chave é pix@am840.com.br e venha fazer parte, né, dessa missão, dessa família evangelizadora. E no nosso programa de hoje, Caminhos da Fé, nós vamos dar início a segunda, né, uma nova etapa da nossa série de reflexões, tendo como base a do CAT, tendo como base também elementos da neurociência ali. E a gente vai fazendo esse paralelo, pensando então esse lugar tão maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo teve uma família, teve um pai, teve uma mãe que zelou por ele, que cuidou dele. E no nosso Caminho da Fé de terça-feira você está aqui com a gente pensando, refletindo e rezando, né, sobre a intercessão de Santa Dulce dos Pobres de uma forma toda especial, sobre a nossa família, esse lugar, essa célula vital da sociedade onde Cristo, né, onde a Trindade Santíssima é prefigurada nessa realidade, é vista nessa realidade, nessa comunhão que existe também dentro das famílias. E queremos então, né, refletir sobre o tema saúde espiritual da família, célula vital da sociedade na perspectiva da neurociência, agora nessa nova etapa. E tendo também como afunilamento do nosso tema família e crenças infantis, como construí-las e refazê-las. Como é que são construídas essas crenças que estão aí, que nos acompanham, que são colocadas no início da nossa vida, na infância, e que vão nos acompanhar durante a vida toda. Mas antes, vamos rezar com a música Viver para mim é Cristo, interpretada por Eliana Ribeiro. Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos, né? Espero que todos estejam bem, que Deus possa cada dia mais iluminar a tua vida, a tua missão como pai, como mãe, como sacerdote, como filho, como filha, e que você possa então, como cristão, testemunhar essa alegria de ser família cristã católica. Sim, uma família que é missionária, uma família que se espelha na família de Nazaré, não por ser uma família enquanto sua perfeita, mas é nos espelhando nessa família de Nazaré, a família do Deus vivo, que feito homem habitou no meio de nós. Nós possamos então dar o nosso melhor dentro de nossas casas, testemunhar o nosso melhor dentro de nossas casas. Sabemos que somos falhos, mas é na graça de Deus que daremos esses passos nesse lugar, porque na família, quando cuidamos de cada ser humano que ali está, com certeza a sociedade recebe esse grande presente, que é o dom da vida de cada pessoa que chega lá, e que vai transbordar vida, que vai transbordar alegria, que vai transbordar felicidade, vai transbordar conhecimento, vai transbordar, né, fazer bem tudo aquilo que está previsto para aquela pessoa fazer. Por quê? Porque na família ela foi verdadeiramente amada, cuidada, zelada e experimentou ali esse primeiro amor, que é o amor que reflete a presença e o amor de Deus na vida dela, tá bom? Então vamos juntos, vamos rezar. Vamos ver o que é que a neurociência tem aí de pistas para que a gente possa refletir e pensar essas realidades também, complementando tudo isso com aquilo que nossa igreja nos ensina.
não se para de lutar. E desde já também quero deixar você, uma dica de leitura. Você já viu o livro, já leu o livro O Poder da Ação? Que você possa fazer uma experiência de meditar, de pensar essa leitura e refazer vários caminhos também em sua vida. É sempre bom, equilibrar fé e razão, usar essas duas asas que nos sustentam para que a gente possa cada dia mais viver e viver melhor no nosso lugar, de forma muito especial na nossa família. Pra mim é Cristo, Tudo bom, João? Forte abraço, meu querido. Deus te abençoe. Sobre o mar, não há outra pensão quando se é cristão, não se para de lutar. Cristo, sorrir pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. E eu falei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Deus chegar ao céu. Tá aí, que bela oração, né? Cantar e rezar duas vezes, viver para mim é Cristo. E hoje, como dizia, família e crenças infantis, como construí-las e refazê-las. Temos aí como base o livro Poder da Ação, onde ele reflete, o autor vai refletir a questão das trilhas neurais, e os impactos que isso pode causar na vida da pessoa desde muito cedo. Então, como é que nós nos relacionamos, esse nosso ser cristão, esse nosso testemunho cotidiano, cuidando, de cada palavra, de cada gesto que nós temos com as pessoas ao nosso redor e de forma muito especial em relação às crianças. E vocês sabem que no início também do nosso programa, Caminhos da Fé, nós rezamos também a partir de duas frases aí, uma do nosso Papa Francisco e outra de Santa Dulce dos Pobres. E o Papa Francisco diz o seguinte, abre aspas: a aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família. Princípio, guarde bem essa palavra. E a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, mesmo nas suas quedas, mesmo nas suas imperfeições, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo, claro, sob a graça de Deus. Fecha aspas. E aqui, meu irmão, minha irmã, como não rezar? Como não colocar uma atenção toda especial, volto a dizer, para essa célula vital da nossa sociedade? Se a família não vai bem,
provavelmente todas as outras situações da vida não vai bem. E como não nos incomodar quando sabemos que existem tantos jovens, tantas pessoas sem sentido para suas próprias vidas, sem conseguir viver plenamente a abundância do amor e perceberem-se amadas por Deus. Então está faltando algo. Está faltando que alguém abra a boca, abra o coração para experimentar esse amor nesse cotidiano. Muitas vezes frágil, sim, da família. É o que o Papa nos diz, né? Nós sabemos das vicissitudes que existem na vida da pessoa, na vida da família. Mas as nossas fragilidades, elas não podem ser desculpas para que vivamos e nos esforcemos a viver uma experiência cada dia mais renovada dentro desse lugar tão essencial para a vida de qualquer ser humano, que é a sua família. Essa é a base, é o sustento. E a família de Nazaré, como diz o Papa, né, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, essa aliança de amor e de fidelidade. Olha só, aliança, compromisso, entrega, inteireza, é ágape, é entrega total. E na fidelidade, um compromisso fiel, uma aliança de fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, como diz o Papa Francisco. E aqui um outro elemento que ele vai trazendo. A família de Nazaré ilumina o princípio, é base, é essência de cada família e a torna capaz de enfrentar melhor todas as vicissitudes da vida. Então você, meu irmão, você, minha irmã, cristão católico, precisa agora enxergar, olhar para a tua família, mesmo nas suas imperfeições, mas perceber que ela é um lugar central de evangelização. Ela é um lugar central onde o amor precisa superabundar. Esse amor que vem da graça de Deus. E quando o diácono fala, ele fala de um lugar de saber que não é fácil. De saber que todos os dias somos então chamados a superar algo. Alguma vicissitude da nossa vida, da nossa história, como disse o Papa aqui, muito feliz. Sobre este fundamento, que é a aliança de amor e de fidelidade vivida pela Sagrada Família de Nazaré, mesmo na nossa fragilidade, nós podemos nos tornar, sob a graça de Deus, luz no mundo. E aqui quero te convidar. O que é que você tem testemunhado desta graça de ser família na sua casa? Quantas famílias poderiam ser apaziguadas, restauradas, se a tua família pudesse dizer dessas alegrias de ser família cristã, de ser família em Cristo, de ser família restaurada por esse grande médico que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse médico do qual, estando e passando e conhecendo Ele, encontrando essa pessoa da Santíssima Trindade, feito homem, a nossa vida não pode ser a mesma. Não consegue ser a mesma. Não há encontro com Cristo sem uma transformação de vida. Em todos os sentidos, em todo e qualquer aspecto que mostre as nossas vicissitudes e as nossas fragilidades. Não há meio termo. E o Papa Francisco, nessa passagem da Amoris Laetitia, muito feliz em todas as palavras. Eu e você precisamos cada dia mais redescobrir esse lugar, zelar por esse lugar que é espelho da Santíssima Trindade e que muitas vezes é atacado a todo momento, muitas vezes é mal interpretado, muitas vezes é mal querido, digamos assim, de amar incondicionalmente, de viver essa experiência cotidiana, mesmo dentro de todas as dificuldades que nós sabemos que são inerentes à vivência da família. E aí também, já chegando à frase da Santa Dulce, ela diz: eu não tenho, graças a Deus, nenhum sentimento de vaidade. Seria até um contrassenso da minha parte, se eu sei que é Deus quem faz tudo.
Se eu sei que é Deus que faz tudo, como é que também eu vou me colocar no lugar de arrogância? E aí vocês percebem. Não é desistindo de ser e de viver a experiência transbordante do amor dentro da família. Não é se colocando como família perfeitinha que nós vamos fazer um verdadeiro caminho de maturidade, de crescimento, de amor em Cristo. Mas é assumindo as nossas fragilidades, colocando aos pés da cruz, pedindo essa graça de cada dia viver plenamente o nosso matrimônio, a nossa filiação, o nosso ser, comunhão. E sabendo sempre, não é por nossas forças, simplesmente. A graça de Deus nos ilumina de uma forma toda especial. E é isso que você recebeu no dia do seu matrimônio. Uma graça especial. Porque Cristo habita na sua aliança de amor e de fidelidade. Então que nós possamos olhar para esse lugar, com esse carinho. Com esse lugar de que tudo que estamos vivendo, de vicissitudes dentro da sociedade, podem ser melhorados a partir do momento que nós assumirmos de fato, enquanto família cristã católica, a nossa missão, o nosso testemunho, de falar das alegrias de sermos e de estarmos em Cristo. E volto a dizer, não num lugar de prepotência, não no lugar de moralismo, mas no lugar daqueles e daquelas que reconhecem o chamado de Deus a cada dia a entregar o seu melhor, como pai, como mãe, como filho, como filha, como cônjuge. Enfim, que nós possamos rezar essas realidades. Amém. E como disse para vocês, hoje nós vamos então iniciando uma nova reflexão. E essa reflexão nós vamos fazer um caminho, trazendo aqui alguns elementos que algumas pesquisas foram achando e a gente vai rezando também em cima disso. E diz assim, crenças infantis, como construí-las e refazê-las? E aí vamos lá. Dizem que fizeram algumas descobertas e aí estão dizendo aqui assim, Andrei, um menino de 12 anos, foi achado correndo sem roupas em uma região remota da Sibéria, onde a temperatura chega a menos 40 graus, em 2004. Esse menino foi encontrado. E aí vem outro. Vitor foi encontrado por caçadores na floresta de Aveyron, na França, com 23 cicatrizes de mordidas pelo corpo. E as meninas Kamala, com 8 anos, e Amala, com 1 ano e meio, foram encontradas na floresta da Índia em 1920. O que une então essas histórias? Aí vai dizer assim, todos os quatro viveram em total isolamento humano e foram adotados e criados por animais selvagens desde muito cedo, a maioria antes dos 2 anos. Todos tinham comportamentos selvagens. Trotavam e se locomoviam sempre sobre as pernas e os braços, como quadrúpedes. Farejavam tudo que comiam, roíam os alimentos, comiam carne crua, raízes e frutas, não usavam roupas e não falavam, apenas emitiam grunhidos. E aí diz assim, as meninas morreram 1 ano depois de saírem da selva, pela dificuldade de adaptação à vida civilizada. Já o menino lobo da Rússia fugiu. Suspeita-se que ambientalistas o levaram de volta para as frias montanhas da Sibéria, antes que morresse ou virasse objeto de pesquisa. E Vitor, que foi um outro, morreu aos 40 anos sem ter se socializado ou criado vínculos sociais humanos. E aí vem agora, fruto de estudos, não se esqueçam disso. E o nosso Papa João Paulo II, nosso Santo João Paulo II já dizia, é preciso ter esse equilíbrio entre fé e razão. São as duas asas que sustentam esse ser humano, para que ele melhor possa então viver a sua graça de ser quem ele é.
E o livro aqui continua. Contudo, esses não são os únicos relatos comprovados de crianças criadas por animais. São dezenas em toda a literatura. E o resultado é sempre o mesmo. Prestemos atenção. Crianças ou jovens que vivem perfeitamente como animais nas florestas e são desprovidos de condições de se adequar aos padrões sociais humanos. E aí vem agora a parte que a gente precisa pensar. Diz assim: trago aqui o caso das crianças selvagens, para que fique claro que nosso lado humano, as emoções, a sociabilidade, os comportamentos, a moral, a ética, os valores cristãos, tudo mais que o indivíduo é e se torna capaz de fazer, vem de onde? Vem do aprendizado de tudo que ele viu, ouviu e sentiu, principalmente aonde? Ao longo da sua infância. Por isso, são os pais e os ambientes do lar. São os pais e o ambiente do lar que farão toda a diferença na vida futura dessa criança. Dentro dessa perspectiva, é comum a pergunta. E aqui eu queria voltar aqui, né? São os pais e o ambiente do lar que farão toda a diferença na vida futura dessa criança. Não tem como não atender a essa necessidade de olhar as famílias, de olhar a nossa família como esse lugar gerador de pessoas que podem estar sadias ou também gerador de pessoas que possam estar um tanto quanto adoecidas em suas emoções, em sua sociabilidade, em seus comportamentos, na sua moral, na sua ética, nos seus valores, na sua espiritualidade. Quantas famílias têm deixado de apresentar esse lugar da espiritualidade como uma dimensão importante do indivíduo? Fora grandes outros defeitos, né, nas demais realidades. Parece uma reflexão mais dura, mas é preciso pensar. Rezar a família dentro dessas realidades também. Como eu tenho vivido o meu testemunho de família cristã? Quais são as alegrias? Quais são os meus gestos que falam de Deus na minha casa? Quais são os gestos que as crianças, meus filhos, minhas filhas, né? Enfim, eu aqui gosto de estender a todos. Quais são os gestos que eu tenho transbordado do meu lugar para todas as outras pessoas da minha casa? Isso tem consequências pesadas. E aí eu não me contento, o diácono não se contenta em saber que existem várias pessoas perdendo o sentido da vida. E muitas vezes, religiosos, sacerdotes. Precisamos desse olhar, um olhar profético que nós precisamos ter, um zelo pastoral, humano, espiritual por essas realidades. O que é que eu estou emitindo? Eu não posso pensar, né? E aqui muitas vezes é problemático, né, para algumas pessoas entender quando a igreja orienta e pede, olha, é preciso dar valor a cada passo desse relacionamento que é construído entre homem e mulher. Porque vida, uma experiência de amor, uma aliança de amor, que não pode ser vivida de qualquer forma. Porque cada gesto e cada ação vai desembocar em comportamentos, em vivências, em emoções, que se não trabalhadas com o devido zelo, com o devido cuidado, com o devido amor, vai nos trazer consequências. Não só individuais, mas também sociais. Olha só, né, como nós somos, enquanto família cristã, chamados a sermos missionários também nessa dimensão. Muitas vezes a gente fica pensando, né, em fazer missão na África, mas enquanto a gente não consegue, muitas vezes não consegue transbordar amor, atenção, carinho para aqueles que estão a um palmo da gente, a 1 metro da gente.
E aqui esse escritor ele também traz, pautado aí nessas pesquisas da neurociência, de pesquisa de psicólogos, ele vai dizer ainda, dentro dessa perspectiva é comum também a pergunta, outros ambientes como colégio e bairro não são importantes dentro desse contexto de cuidado? E a gente viu isso na Duquette, nas reflexões passadas, que tem sim uma coparticipação, mas cada um respeitando ali o lugar e a instância da família, não invadindo e não querendo adentrar aquilo que é a essência da família, a essência dos valores da criação da família, como muitos hoje querem fazer de forma sorrateira, e afrontosa muitas vezes. E aí ele vai dizer aqui, sim, são importantes, porém esses ambientes são apenas o reflexo das crenças dos pais, no contexto de que eles são, do que podem e possuem ser, fazer e ter. Ou seja, as crianças, esses membros da família, viverão nesses ambientes o reflexo do que eles recebem por primeiro, que é no contexto da sua família, na sua casa, as experiências de amor, as experiências do cuidado, da afabilidade, da sociabilidade, enfim, todas as emoções. E ele continua aqui, e fundamentalmente, pais emocionalmente hábeis em educar seus filhos, formarão filhos capazes e vencedores, não importando o meio em que estes vivem. Olhe só, se eu vivencio e fortaleço o meu filho, e cuido dele, zelo dele de todas as dimensões, e trabalho ele no sim, no não, no cotidiano da família, eu consigo então trazer um resultado lá na frente, em qualquer ambiente em que essa criança esteja inserida. E aí ele continua aqui, e se o pai está ou vive em um ambiente caótico, problemático, é porque suas crenças o atraíram ou produziram esse ambiente de caos. E, consequentemente, os nossos filhos, as nossas crianças, receberão essa carga negativa e viverão também uma experiência negativa de ser quem são, ou então terão dificuldades pesadas no seu cotidiano. E o livro ainda continua, o autor continua aqui ainda trazendo outros elementos para a gente pensar essa importância da família e dessa missão tão importante que ela exerce no cuidado, na criação, sendo essa aliança de amor em Cristo, no nosso caso, ao refletirmos as famílias cristãs católicas. São chamadas nessa missão de uma forma muito específica e especial. E diz assim, a quase totalidade do que as crianças selváticas, aquelas lá da selva, vivenciaram foi uma forma selvagem de se comunicar, pensar e se unir. E baseados nos estímulos que receberam, o único sistema de crença que elas aprenderam foi como se alimentar, sobreviver na selva como seus pares, os pais adotivos e professores que foram as feras. E ele diz assim, o que vou tratar aqui em diante é como os estímulos domésticos, os estímulos vivenciados na família, podem produzir tanto seres humanos fartos, felizes e socialmente harmônicos, como verdadeiros animais, muitas vezes alfabetizados, infelizes, escassos, socialmente desajustados. Olhe só como é forte isso aqui. E, volto a dizer, fé e razão não é uma fala tirada de qualquer lugar. São pessoas que se debruçaram, e aqui eu gosto de fazer esse paralelo. É uma verdade, é um princípio que nós temos enquanto igreja, mas é um princípio, e por ser princípio é uma verdade que é captada por aqueles que usam a racionalidade para chegar a verdades humanas. Eu gosto dessa realidade, porque a própria verdade se diz em qualquer lugar que ela esteja. E ele vai dizer, o que vou tratar aqui em diante é como estímulos domésticos podem produzir
tanto os seres humanos plenos, felizes, harmônicos, mas também, se esses estímulos domésticos não forem plenos, sábios, inteligentes, cuidadores, amorosos, transbordantes, podem criar seres humanos verdadeiramente animais, alfabetizados. Olha o que ele vai dizer: animais alfabetizados, infelizes, escassos, socialmente desajustados. E aí, claro, não tem como não nos perguntarmos, minha gente, é preciso rezar essa instância. Por que tanta criança com tantos problemas psicológicos? Há algo de errado. Essas crianças estão gritando socorro, cuidado espiritual, cuidado amoroso, cuidado de atenção por seus pais. Amor ágape que se dá, que se entrega. E a gente precisa pensar essas realidades. A gente não pode rezar a família e não olhar para esse lugar, para essas realidades que circundam. Que eu e que você, meus irmãos, você que me escuta agora, você que nos acompanha pelo Facebook, você que vai nos acompanhar depois, vai ver essa live depois, enfim, você que vai pensar assim: olha, tem algo de errado. Algum princípio, e aí volto a dizer, a palavra princípio é base, é uma verdade absoluta que qualquer ser racionalmente pode enxergar e entender. Os princípios não podem ser negados, eles são a base de tudo. Devemos andar por princípios. E aqui é interessante, você, meu irmão, você, minha irmã, católico, que vivencia essa experiência de buscar e encontrar cada dia mais a pessoa de Cristo, vivenciando o seu batismo, vivenciando o seu matrimônio, se você já é casado, somos chamados a uma missão especial. Quais são os seus gestos? Quais têm sido os teus gestos com os teus filhos? Qual tem sido o teu cuidado? Acontecer uma aliança de amor e de vida em Cristo. Então que nós possamos, nesse momento, nós vamos rezar agora com a música Restaura a Nossa Casa, Senhor. Eu queria que você rezasse nesse momento. Vai escutando essa música e vai rezando, pedindo a Deus que restaure tantas famílias que precisam dessa oração. Então que possamos rezar agora. Restaura nossa casa, Senhor, a casa vem reconstruir. Sua bênção derramar aqui. Tá aí, meu irmão, tá aí, minha irmã, que você possa então rezar e refletir essas realidades, né? Quantas pessoas hoje vivem esse negacionismo, da família e da sua importância na sociedade. Então você, cristão, católico, você é chamado a restaurar esse lugar, sim, de dar um bom testemunho, não de forma demagógica, mas buscando realmente superar suas dificuldades como esposo, como esposa, como filho, buscando sarar essas feridas em Cristo. Porque quem encontra Jesus não permanece do mesmo jeito. E quantas vezes a gente vê cristãos açucarados, ou realidades açucaradas querendo cobrir aquilo que é verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Jesus transforma vidas. Jesus transforma realidades. Jesus nos tira de nossas mazelas, de nossos pecados e nos dá um banho na graça dele, para que possamos caminhar de uma forma diferente. Não tem encontro com o médico sem que saiamos de lá curados. Que eu e que você possamos então fazer essa reflexão e cuidar desse lugar, volto a dizer, célula vital da sociedade. Cuidemos de nossas famílias. Sobre nós derrama o teu Espírito com sinais
derrama o teu Espírito. Restaura a sua igreja, Senhor. 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 Sua bênção derrama aqui. Sua igreja vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Sua igreja vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Restaura a tua igreja, Senhor. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Tá aí que nós possamos de fato, pedir a Deus e restaure sim a nossa casa, que é a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, a família, e que a família de Nazaré seja sempre a nossa companheira, a nossa meta, a ser alcançada, a nos assemelharmos em nossa vida matrimonial e de família. E que Santa Dulce possa sempre interceder, ela que foi fruto também de uma família que soube educar, que soube trazer à tona todos os cuidados necessários para que aquela criança aprendesse a transbordar na sua vida, sendo sinal da graça de Deus no mundo. Enfim, meu irmão, minha irmã, nós estamos então fazendo essa reflexão, como sempre aqui toda terça-feira, falando sobre a saúde emocional e espiritual da família, na perspectiva da Duquette, doutrina social da igreja, trazendo a Deus princípios e também usando aquilo que a ciência, que a neurociência de uma forma muito específica vai trazendo enquanto reflexão e algumas outras pesquisas. E a gente está tomando como base também, para ajudar nessa reflexão, o livro Poder da Ação. Se você puder ler depois, vale a pena. Um complemento de reflexão, de trazer elementos novos para que você possa também pensar aí no seu cotidiano. É que me lembro muito do mosteiro, No mosteiro a gente tem 2 momentos bem específicos de alimentar a alma de uma forma comunitária. Meio-dia, na hora do almoço, todo mundo em silêncio, escutando um livro mais científico, histórico, e de noite, um livro mais espiritual. Então, que nós possamos também, imbuídos aí da palavra de Deus, imbuídos e mergulhados na santa liturgia que a igreja nos oferece, nós também possamos nos oportunizar, abrir e alargar horizontes também, para enxergar a partir daquilo que os homens pesquisam, a partir da sabedoria que Deus infunde em homens e mulheres que fazem bom uso da ciência. E esse livro vai trazendo então, em algumas partes também, vai dizer aqui o seguinte, um estudo com mais de 17 mil pessoas, quase todas da classe média e com boas condições financeiras, conduzidos por uma equipe multidisciplinar formada pelos médicos Dr. Vicente Fellit, Dr. Bob Anda, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, em 1998, e depois seguido por mais 57 publicações até 2011 e divulgado amplamente pela doutora Nadine Burke, mostra que abusos físicos, abuso sexual, assédio moral e emocional, negligência do cuidado e de afeto, como também presenciar no ambiente doméstico violência, abandono, discórdia, o divórcio dos pais,
dependência química de membros da família e suas consequências produzem prejuízos avassaladores desde muito cedo, que acompanharão o indivíduo por toda a vida adulta até que ele consiga reprogramar suas crenças e diminuir ou desfazer os efeitos dessas experiências adversas que ele viveu na infância. Olha só que grave. Olha só que peso e responsabilidade nós temos como família. E mais ainda, nós como famílias cristãs católicas, precisamos assumir esse lugar de profetismo, de tornar a nossa família cada dia mais um lugar de superabundar a graça de Deus, porque qualquer uma dessas realidades maculam a emoção, maculam, né, o jeito de ser de nossas crianças. E essas crianças se tornarão adolescentes problemáticas. Se tornarão, ou com problemas, enfim, problemas. E serão adultos, né, com algum tipo também de dificuldade. E tudo isso foi gerado onde? Se a família não se policiar, não viver plenamente essa busca zelosa por viver a experiência plena do amor. E volto a dizer, né, como nosso Papa Francisco também dizia lá na Amoris Laetitia, a gente sabe das vicissitudes, mas como é que eu tenho vigiado e buscado viver uma vida nova em Cristo, para que esses males não se façam presentes na minha família? E não acabe, né, eu não acabe maculando a minha missão de ser família e de zelar por toda a harmonia da sociedade, vinda também desse lugar. Tá bom? Então que você possa pensar, refletir, rezar a sua família. Eu quero bem dizer e agradecer a Deus pelo dom da tua vida, da tua família, meu irmão, minha irmã, mas que nós, ao final desse dia, possamos nos comprometer, né? Amanhã eu quero acordar e viver e olhar com um novo aspecto, com a nova realidade para a minha família e poder zelar dela melhor, porque o meu testemunho, a minha vivência plena do amor e da entrega, não, volto a dizer sempre, lembre-se sempre, não é uma vivência moralista, mas uma vivência correta de buscar sempre se superar, ser melhor, pedir a Deus a graça de dar novos passos e melhores passos na sua vida, enquanto membro da sua família, para ali testemunhar e viver essa alegria do amor que superabunda, que transborda na vida de outros. Tá bom? Rezemos então. A partir dessa última música eu vou te dar a bênção de Deus sobre a tua casa e você vai rezar, né? Porque tudo pertence a Deus, né? Tudo é de Deus, tudo é do Pai, na tua casa, na nossa família. Mas antes vamos rezar a oração de Santa Dulce dos pobres. Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós os pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados. Renovai a nossa fé e a nossa esperança e concedei-nos, a exemplo de vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso Filho Jesus. Amém. E eu quero então te dar essa bênção, meu irmão. Boa noite para você, boa noite para a tua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da família Excelsior da Bahia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu irmão. Tenha uma boa noite e que Deus sempre nos acompanhe. Amém. Tudo é do Pai. Toda honra. A você, meu irmão, a você, minha irmã, uma boa noite também, que você possa pensar sobre essas realidades e vamos juntos, né? Não há milagre maior do que também entregarmos a nossa vida bem, plenamente, todos os dias, dando o nosso melhor na nossa casa, na nossa família. Forte abraço, Deus te abençoe. Por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar.